Bem, meus amigos, uma segunda-feira bem diferente do normal. Por quê? Porque no domingo, que foi minha folga, eu fui dormir muito tarde. E geralmente eu ponho o meu celular para despertar 4h30, e eu até que coloquei. E eu acordei 4h30. Só que eu tinha dormido muito pouco. Aí minha esposa falou, não vai trabalhar assim não, com sono e tudo mais. Aí, claro, aí eu não fui trabalhar. Desliguei o despertador, aí fui acordar lá para as 8h30. Aproveitei que ia entrar o período de baixa demanda, que é depois das 9 até 1h mais ou menos. Aí eu falei, vou ficar em casa e vou aqui no meu estúdio editar meus vídeos aí, porque eu tenho 13 canais de YouTube, é brincadeira. E aí eu fui editar meus vídeos e tudo mais. Aí depois eu fui para Jundiaí e eu comecei a trabalhar depois das 11 horas. Brincadeira? E para quem não me conhece, meu nome é José Tadeu, do canal Uber do Prof. J. E se não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E eu tenho postado muito vídeo mostrando a parte financeira aqui do canal. Na minha opinião, o motorista de aplicativo ele tem que ser um gestor e não apenas um executor. O que ocorre é que na maioria das vezes o motorista é apenas um executor, é um motorista que só dirige e transporta pessoas e ganha dinheiro. Só que não cuida da parte dos custos, da parte financeira. Eu acredito até que tenha preocupação, mas não tem muito interesse, porque eu tenho postado uns vídeos aí com gráficos e eu percebi que muitos motoristas não entendem o gráfico. Uma coisa relativamente simples o gráfico, mas eu acho que a pessoa não se esforça um pouco para entender o que está dizendo esse gráfico e o quanto que ele pode ajudar. Porque a minha vida inteira eu era gestor de engenharia de processo e qualidade. E não existe gestão sem dados. E gráfico, ele mostra dados. Quais são esses dados? É os dados dos ganhos, é os dados de custos, é o quanto que eu rodei, qual o meu ganho por quilômetro, qual o meu ganho por hora. Então são coisas importantes. E a gente que é motorista tem que ser um gestor. A gente tem que fazer a gestão da nossa carreira, a gente tem que ser profissional. Essa é a palavra certa. Bem, pessoal, e agora vamos para o vídeo. Como sempre, aqui na rodovia Tancredo de Almeida Neves, sentido Jundiaí, para mais um dia de trabalho. Só que dessa vez eu estou indo um pouco mais tarde, como eu já expliquei aí no começo do vídeo. Então, daqui a pouco eu estou chegando lá no posto WF para abastecer e começar a trabalhar. Sempre eu gosto de dar uma olhada nas minhas taxas aí para começar a trabalhar, para depois eu comparar. E também sobre, aqui é importante, ó. E aqui também, para eu saber as estrelas que eu tenho, ó. Eu tenho 8, uma estrela. Então eu comparo com depois. A gente pede estrela, porque a gente quer trabalhar certo. Pedir para usar... Quando a gente pede para usar cinto, o pessoal não gosta. Essas coisas aí, né? Pronto, vamos lá buscar o passageiro, 3,1 km. Bem, esse é o meu resultado da segunda-feira, 19 de agosto de 2024. É o gráfico das horas. Antes de explicar o gráfico das horas, sempre é bom explicar como funciona um gráfico desse tipo. Esse aqui é um gráfico de barras. Em geral, os gráficos têm o eixo de Y, que é o das ordenadas, e o das abscissas, que é o eixo de X, nesse sentido. É o sentido da linha do tempo. Mas nesse gráfico, como é que eu fiz? Aqui nesse eixo, eu tenho a divisão de 2 em 2 horas. 2, 4, 6, 8 horas. Se fosse 10, seria aqui mais ou menos, 10 horas. Eu poderia até colocar aqui, ó. Se esse gráfico subisse mais aqui, ó, eu poderia até colocar mais aqui, ó. Mais ou menos a divisão aqui vem 10 horas. Até mesmo porque está em 8h45. Então, o que eu tenho nesse gráfico? Para entender esse gráfico, é melhor dar uma olhadinha aqui na legenda. Essa legenda indica horas online em azul. Qual o total de horas que eu fiquei online? Online é a hora que eu cheguei para trabalhar, que eu comecei, e a hora que eu desliguei o aplicativo. Eu fiquei 8 horas e 45 minutos logado online. E desse tempo online, como é que ele se dividiu? Aí vem para aqui na legenda novamente. Em vermelho eu tenho horas em corridas.
Então, em corridas, eu fiquei 4,61 horas em corrida, é o gráfico vermelho. Pode ver que quase que a metade do meu tempo, quase, né? Um pouco. E as horas em espera? Horas em espera, o que é hora em espera? A hora em espera é a hora que eu não estou em corrida. É a hora que eu estou esperando tocar uma corrida, escolhendo corrida, e também a hora que eu vou buscar o passageiro. Então é considerado hora em espera, que eu coloquei aqui, 3,84 horas. Então esse é o meu resultado de horas. Como é que minhas horas ficaram distribuídas? Relembrando, eu comecei a trabalhar, já era mais de 11 horas da manhã. Foi um dia típico, que geralmente eu começo a trabalhar às 5 horas. É por isso que meu faturamento foi um pouco menor. Bem, só relembrando, nessa segunda-feira eu trabalhei apenas após as 11 horas e pouco. A minha primeira corrida foi mais de 11 horas. Agora, nesse gráfico, eu vou mostrar o ganho por hora e o ganho por km. Nesse primeiro gráfico, o ganho por hora, e nesse segundo gráfico, o ganho por km. Para melhor entendimento, eu vou explicar a legenda. Tudo que está em azul é em corrida. Ou seja, aqui é o ganho por hora em corrida e aqui é o ganho por km em corrida. E geral é o ganho por hora geral, ou seja, aqui é o tempo total, ou seja, considerando o tempo em corrida, mais o tempo de espera, mais o tempo para ir buscar o passageiro. A mesma coisa aqui no ganho por km. Aqui é o tempo é o km, né? É o tempo que eu estou indo buscar o passageiro ou me deslocando e também transportando. Aqui é geral. Vamos para o primeiro gráfico. Esse meu gráfico por hora, ele está dizendo que o meu ganho por hora em corrida é R$ 51,80. Esse é o ganho por hora em corrida. É aquele mesmo ganho lá da regulamentação do governo, que falou dos 32 por horas em corrida, só durante a corrida. Então, esse foi meu resultado do meu ganho por hora em corrida. E o meu ganho por hora geral, como eu já até falei, dá R$ 28,26. Aqui considera o tempo em corrida, mais o tempo parado esperando corridas, escolhendo as melhores, e também o tempo indo buscar o passageiro. É o geralzão aqui. Diferente, né? Olha a diferença. E aqui é o ganho por km. Aqui, R$ 1,9 por km é o ganho meu por km em corrida. E nesse segundo gráfico, eu estou mostrando o meu ganho por km. Nessa primeira coluna aqui, em corrida, é o meu ganho por quilômetro em corrida, ou seja, o tempo que eu estou transportando o passageiro, 1,9. E o meu ganho por km geral, 1,35 km. Isso daqui considera o tempo que eu estou indo buscar o passageiro, mais o tempo em corrida e também tempo de deslocamento. Então, por isso que dá essa diferença. Bem, pessoal, esse é o meu gráfico de ganho por hora e ganho por km. Se tiver dúvida ou não, comente aí. O que você achou desse resultado, desse gráfico? Bem, aqui é o meu resultado final dessa segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Esse aqui é o meu gráfico que demonstra o meu resultado final. Relembrando, aqui é o eixo das ordenadas, onde eu tenho o valor do dinheiro em escala 100, 200, 300, 400. E nesse eixo aqui eu tenho as barras. Conforme minha legenda, o meu faturamento está em azul, o meu lucro está em vermelho e o meu custo está em preto. Antes de ir no detalhe do gráfico, eu vou dizer o seguinte: a minha primeira corrida foi às 11 horas e 40. Eu já expliquei lá no começo do vídeo o porquê. Então, foi a minha primeira corrida às 11h40. Eu peguei o finalzinho do período de baixa demanda e peguei o período de alta demanda, que é o final de pico, que vai das 13 até umas 19, 20 horas. E a minha última corrida foi às 19 horas e 21 minutos. Então é por isso que meu faturamento foi 238,78. É claro, se eu tivesse trabalhado no meu horário normal, que é das 5 da manhã,
A minha previsão dessa data aqui é de ter feito uns 350, 360, 70, daí para lá. Agora, voltando à análise do gráfico. O meu faturamento de 238,78, o meu lucro foi 171,09 e o meu custo 67,69. Esse meu custo está considerando apenas o consumo de combustível. Eu já expliquei como é que eu calculo no outro vídeo aí. É só dar uma verificada lá que eu estou explicando como eu cheguei nesse valor. Eu tenho a fórmula aqui, o meu faturamento, que é azul, é igual ao meu lucro, que é esse vermelho, mais o custo. Só para explicar bem detalhadozinho. Aqui eu tenho meu faturamento é igual ao lucro mais custo. Meu faturamento, que é 238,78, ele é igual a 171,09, que foi meu lucro, mais o custo, que é 67,69. Bem, pessoal, esse foi o meu resultado dessa segunda-feira. Comentem aí que eu respondo todos os comentários. Quem tiver dúvida e tudo mais, eu explico, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para isso, sempre eu explico. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois a respeito da parte financeira para motorista de aplicativos. Porque para fazer no mesmo vídeo dos resultados, o vídeo ficaria muito longo. Então, depois eu vou fazer um vídeo separado só da parte financeira para motorista de aplicativos.